Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos. Estamos recomeçando mais um estudo sobre o santuário. Estamos estudando desde a semana passada a história da igreja, contada, relatada pelo santuário. Os compartimentos, os móveis, as estações e as festas judaicas, todas conectadas, definem a trajetória da igreja do povo de Deus desde a época em que se denominava povo de Israel até os dias em que houve a transição para a Igreja Apostólica, né, com os 12 discípulos, e para nós irmos para a segunda parte desse estudo, nós vamos pedir a presença do Espírito Santo para que, ao abrir a Bíblia, ele possa colocar palavras oportunas na minha mente e que vocês tenham espaço aberto na mente e no coração para aprenderem também. Por favor, Fernando, ore por nós. Sim, querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para mais um estudo da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor, Pai, que por favor, nesta hora, continue usando como o Senhor tem usado de honra, que nós possamos aqui, todos nós que aqui estamos aprendendo a Tua Palavra, que estamos estudando, que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor vai nos dizer esta noite. Esteja com cada aluno, com cada família aqui representada. É o que eu oro agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, nesse primeiro slide, eu coloquei o título, né? Estamos continuando. E intencionalmente coloquei a ilustração de 5 das 10 virgens, né? As 5 virgens prudentes. Essa ilustração, essa parábola, diz respeito a uma igreja, no final dos tempos, de maneira específica. E é com a história dessa igreja que nós terminaremos esse capítulo da nossa série, tá bom? Uma igreja que terá o Espírito Santo, está fazendo reservas em conhecimento da palavra, na prática do Evangelho, e para o momento em que nós não estaremos mais na presença do Espírito Santo, por ocasião do fechamento da porta da graça, e feito o anúncio da segunda vinda de Cristo, no tempo de angústia, nós permaneceremos pela graça de Deus com a mesma caminhada, a mesma jornada de crescimento, né? Então, porém, existe um grupo de 5 virgens que foram imprudentes, e fora esse grupo que representa a igreja remanescente dos últimos dias, existe um povo que deverá receber um chamado, né, para abandonar a Babilônia, reconhecer a Jesus e tomar a decisão pelo bem. Ok? Só uma dúvida, vocês continuam vendo minha tela? Sim, tá tudo Ok, bem. tá bom, perfeito. Obrigado. Então, a maneira de recapitulação em relação ao estudo da semana passada. Nós usamos a história de Israel para comparar com a da igreja cristã, e nós vimos que o inverno do povo de Israel foi a escravidão no Egito, e o inverno da igreja apostólica, que depois se corrompeu, foi perseguida, né? O remanescente não se corrompeu, ele foi perseguido, e uma grande maioria da igreja cristã se desviou para a apostasia. Então, os remanescentes foram perseguidos, e aí veio um inverno, né? Durante a Idade Média, esse grupo de valdenses e cristãos foram perseguidos, a Inquisição tomou conta desse período. Gerações e milhares de israelitas foram maltratados e mortos, né? Praticamente o mesmo paralelo com a Idade Média, né? Os mártires, os ditos hereges, foram levados prisioneiros, foram martirizados e muitos morreram. Deus deu a Abraão uma profecia de um tempo determinado para o fim da escravidão, e Moisés cumpriu essa profecia. No caso da igreja, Daniel recebeu uma profecia que definia o fim desse tempo de perseguição, que correspondia a 1260 anos, ok? Um fato que eu acabei não mostrando, mas que é conveniente colocarmos agora, foi a ação do poder enganador, né? Que depois perseguiu os santos, que é identificado em Daniel 7. Nós estudamos um pouco melhor isso em Daniel 7, mas nós veremos com mais detalhes no estudo seguinte, que será intitulado O Anticristo, o Inimigo do Santuário.
ok? Mas aqui nós já damos luzes a respeito de quais verdades do santuário esse inimigo do santuário atacou, ok? Creio que vocês já estão muito cientes e familiarizados com as verdades que o santuário traz para nós e para a igreja. Então, a salvação pela fé, né, pela graça mediante a fé, foi substituída pela salvação pelas obras no altar do sacrifício. Então, as penitências foram colocadas no aspecto de que o penitente, o pecador, poderia pagar, fazer obras ou pagar promessas para conseguir o agrado de Deus ou até mesmo, né, indiretamente conseguir a salvação. O batismo genuíno por imersão foi substituído pelo batismo por aspersão, né, ou infusão. Talvez mais preocupante da mudança, né, da liturgia em termos da água era o fato de junto ter vindo uma doutrina que diz que quando nós nascemos, já nascemos com culpa. Ok? Nós, quando nascemos, nós não nascemos com a culpa, porque nós não conhecemos a lei e, portanto, nós não nascemos pecando. Nós nascemos com tendências para o pecado, com uma natureza pecaminosa, e por isso nós não podemos ser considerados culpados diante de Deus. Um bebê que nasce e alguns dias depois, meses depois, morre, ele recebe um julgamento conforme a misericórdia e justiça divina, ok? Mas ele não é declarado culpado porque ele não pecou, porque ele não era ciente da existência da lei, não conhecia nada, não sabia falar, etc, ok? Então, em função desse desvio dessa questão, a Igreja Católica propôs o batismo para perdoar os pecados daqueles que nasciam em pecado, ok? Então, o pecado não é natureza, o pecado é uma decisão que passa a ocorrer após o conhecimento da existência da lei. Qual foi o ataque do anticristo contra a verdadeira oração, né? Foram instituídas e colocadas e surgiram pela tradição rezas repetitivas e um confessionário onde o pecador, as pessoas poderiam orar perante o padre e então receber o perdão. Isso não é bíblico porque nós pedimos perdão unicamente a Deus, né? A palavra de Deus, a mesa dos pães, foi substituída pelo catecismo e pelas tradições, né? Com a mudança da lei de Deus, entre outros aspectos. O verdadeiro testemunho, né, fruto da oração e do estudo da palavra, foi substituído pela divulgação de que não havia necessidade de testemunhar, ok? Então, a luz dos membros da igreja foi apagada porque havia, quando muito, apenas a necessidade de testemunho do clero, das autoridades eclesiásticas, ok? E no caso das verdades inseridas no lugar santíssimo, como a lei de Deus, o julgamento, a, a questão da glorificação, né, da caminhada, da jornada da salvação até completar ela na nossa vida, foi substituída por liturgias como a missa, a hóstia, né, os sacramentos, a mudança da lei do segundo e quarto mandamentos, né, a negação dos princípios da saúde, que estão inseridos simbolicamente no maná, que está dentro da Arca do Concerto, ok? Toda essa mudança que Deus queria fazer com o povo de Israel e conosco, no aspecto físico, mental e espiritual, ele foi deixado de lado porque bastava ter fé e seguir a autoridade da igreja para conseguir a salvação. Okay? Entre outras questões, lá no lugar santíssimo, né, o dia da expiação e a doutrina do juízo foi substituída e eliminada por uma recompensa imediata, né? Quem morria já imediatamente ia para o céu, se fosse bom. Enfim, muitas outras coisas, como o purgatório, etc. O deserto de Azazel, do Cordeiro, no dia da expiação, foi substituído por um milênio de paz na Terra, alcançado pela Igreja, pela humanidade, sem ação divina, né? E isso ainda vai voltar com muita força e muita intensidade nos próximos anos, da maneira como nós estamos entendendo que estão se cumprindo as profecias. Então, não é o verdadeiro milênio que o inimigo fica prisioneiro por 1000 anos, né? O bode Azazel, ele foi distorcido porque ele simboliza Satanás, então ele desvirtuou a sua natureza também em relação à
a esse simbolismo, ok? Por que que eu trouxe isso? Para a gente entender de que o ataque foi direto, foi claro contra as verdades do santuário. E ainda, esse último slide, a maneira de recapitulação, né? Nós vimos que a primavera da igreja se constituiu pelos primeiros frutos colhidos com a igreja apostólica, né? A primeira igreja das sete, no Apocalipse, constitui também o primeiro selo e corresponde ao cavalo branco. Logo vem um verão seco e infértil, onde não havia semeadura e muito menos colheitas, né? Aí nós temos os períodos das igrejas de Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes, coincidindo com o cavalo vermelho, preto e amarelo. E esse grupo de 4 igrejas coincide com os selos do segundo ao quinto, ok? Então, na sequência, nós veremos a próxima estação, as próximas igrejas, os próximos selos, conectados com as verdades do santuário, que é o nosso objetivo hoje, do nosso estudo, tá bom? Então, vejam aqui o que nós vimos na semana passada, né? A morte de Cristo tem um paralelo muito intenso e forte com a morte, entre aspas, do Antigo e do Novo Testamento, o ataque proferido pela Revolução Francesa, né, pela França, queimando as Bíblias, né, numa praça em Paris. Porém, 3 anos e meio depois, né, assim como 3 dias depois de Jesus ressurgiu do túmulo, a igreja voltou pela ação e poder de Deus, e ela voltou a circular, a ser autorizada, e isso em conexão com as primícias, né? Então, foi isso que nós vimos na semana passada, ok? Então, vamos, na sequência, lançar uma pergunta, né? A gente lança as perguntas justamente para tentar responder durante o estudo. O que ocorreu quando Jesus morreu e quando ele ascendeu ao céu? Nós, de novo, vamos tentar fazer o paralelo com esses eventos definidos por Cristo com a sequência da história da igreja cristã, depois de que a Bíblia voltou a circular na Europa, mais específica na França, depois de ter sido morta, entre aspas, ok? Porque o passado nos faz entender de que a história vai se repetir e que os elementos do santuário estão entrelaçados para explicarmos essas conexões, ok? Então vejam que no momento da morte de Cristo, né, Mateus 27:51 diz: no mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto para baixo, a terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Isso vocês já sabem, nós já estudamos. Mas qual é o paralelo disso em relação o episódio de Apocalipse 11 que relata a questão das duas testemunhas, a Bíblia, né, sendo queimadas na praça em Paris? O paralelo apocalíptico e naquela mesma hora houve um grande terremoto. Vocês estão vendo, né? Terremotos naquela ocasião de Cristo no Monte Calvário, e aqui também houve um grande terremoto em Paris. E caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Cenas muito semelhantes com aquelas da cruz do Calvário, né? Então vejam o que diz Atos 1:9. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu. Voltamos ao passado, nesta ocasião, é a ascensão de Cristo, né? Quando ele ascendeu aos céus, visto esse episódio pelos seus discípulos, e então uma nuvem o encobriu da vista deles. Não é coincidência que João viu em visão, no mesmo capítulo das testemunhas, a mesma cena. Ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Obviamente, não vamos nos deter muito tempo, mas essa é uma linguagem simbólica, mas o paralelo é o mesmo, né? A mesma cena ocorrendo com o Antigo e o Novo Testamento aqui. Dessa maneira, nós podemos conectar Jesus, o dono da palavra de Deus, porque foi ele que inspirou os
profetas do Antigo Testamento, os escritores da Bíblia, inspirou os do Novo Testamento, o dono da palavra, né, do pão, que ele estendeu através do Espírito Santo para os que escreveriam o Novo Testamento, né? Essa conexão é muito forte, né, entre o verbo e o próprio verbo, né, a palavra de Deus. Então Jesus foi morto, eles foram mortos na França, houve um terremoto, nós vimos que havia um terremoto, ressuscitou após 3 dias, 3 anos e meio depois, ressurgiram das cinzas, o Pai os chamou do sepulcro, Deus o Pai os reergueu, ao Antigo e o Novo Testamento. Uma nuvem encobriu Cristo na sua ascensão e eles subiram ao céu em uma nuvem. Ok? Então nós vemos aqui o altar do sacrifício e a fonte da água, né? No santuário conectados com a questão das primícias, né? Essa dita ressurreição desse tanto de Cristo quanto da palavra dele. Ok? Então aqui, qual é na sequência da história da igreja, né? O movimento que surgiu na Europa e que se espalhou pela América e pelo mundo todo. Terminada a perseguição, cumpridos os 1260 anos, né, 1798, a ferida mortal desse poder enganador, o inimigo do santuário, recebe essa ferida, e então há uma mudança e há uma redescoberta. Não é que Deus vai lançar novas verdades, na verdade, Deus vai usar estes homens, né? Lutero, Calvino, Zwinglio, John Hus, John Wycliffe, ok? Para resgatar verdades esquecidas ou colocadas na escuridão, nas trevas da Idade Média, ok? Então aqui é interessante nós entendermos que, junto com o surgimento de homens valorosos de fé, né, a exemplo de John Wycliffe, nós vemos que a Bíblia, que ressurgiu, né, ressuscitou e subiu ao céu, ela voltou a ser publicada e propagada, e as casas publicadoras de Bíblias, né, foram organizadas naquela época as sociedades bíblicas. Em 1816, a Sociedade Bíblica Americana, e em 1804, a Sociedade Bíblica Britânica. Então, antes disso, vejam que esses anos são logo depois de 1798, né, coincidindo com esse período de perseguição. Então, de lá para cá, a Bíblia hoje é o livro mais lido, mais vendido, mais traduzido. Aí tem o fatídico fato de que a casa de Voltaire, o homem, o filósofo ateísta, se converteu num lugar de depósito de caixas e de bíblias, né, que estavam sendo impressas. Então, até dezembro de 2012, já foram registradas, estou consultando um dado aqui, publicações do texto bíblico em mais de 2.500 línguas diferentes. Ok? Então Deus renovou, deu vida mesmo à sua palavra e ela começou a ser divulgada com muita autoridade. Ok? Então, junto com o surgimento desse movimento protestante, né? Vocês sabem que no aspecto do santuário, nós vemos aqui que a festa das luzes, né? A festa da dedicação trouxe uma esperança, luz. A Bíblia iluminaria a jornada da igreja a partir daquele momento e se apresentaria todos esses exemplares da Bíblia para um mundo que carecia de conhecimento a respeito da palavra. Ok? Então aqui nós podemos dizer que a mesa dos pães, né, conectada com a festa dos pães ázimos, ela se conecta com o surgimento da reforma protestante e de maneira especial, né, quando John Wycliffe ele começa a traduzir as Bíblias para poder dar acesso a todos os crentes às verdades que até então foram esquecidas. Ok? Então nós avançamos aqui, já fazemos a conexão com o primeiro móvel do lugar santo.
seguindo na cronologia a história da igreja, ok? Então, algo que eu queria começar a fazer aqui é construir uma história de restauração das verdades que Deus permitiu através de homens que ele chamou, tá? Então, os Lollardos foram os seguidores de John Wycliffe, ok? Ele era inglês, ele fez muito pela redescoberta de verdades, e a principal delas, né, foi a tradução da Bíblia. Ele questionou muito a autoridade papal, e Deus mostra aqui por onde começou o resgate das verdades atacadas, tá? Então, por que que eu trouxe aqueles slides lá que talvez para alguns já sejam conhecidos? Porque ali nós vamos ver a história da igreja sendo construída através dos protestantes, né? No sentido de resgatar as verdades. E é interessante que Deus escolheu dar início cronológico por volta do ano 1300 a resgatar em primeiro lugar a primeira e a base de todas as demais verdades, a palavra de Deus, ok? A palavra de Deus vai permitir que as demais verdades possam ser resgatadas, porque essa, né, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, foi apagada, foi escondida, o seu acesso não foi permitido para a igreja. E agora John Wycliffe estava permitindo que isso ocorresse, ok? Isso ocorreu na Inglaterra, se espalhou pela Europa, e aqui, perdão, é, Vera, eu creio que sem querer você está compartilhando sua tela. Você está nos ouvindo? Vera, só um minuto. Vou tentar. Ok, creio que eu consegui. Talvez seja uma criança que está com o celular. Vamos retornar a compartilhar a tela, ok? Me dê só um minutinho. Quando vocês estiverem vendo, por favor, me avise. Ok. Tá Já ok. Perfeito, obrigado. Então, qual foi o segundo grupo? Deus chamou um homem valoroso, Martinho Lutero, na Alemanha, e ele, por volta do ano 1400, 1500, né, ele publicou o livro que ele escreveu, As 95 Teses da Justificação pela Fé. Ok? Então, o nome Lutero definiu para os seus seguidores, que depois se denominaram os luteranos. E a principal redescoberta, né, de uma verdade esquecida foi a justificação pela fé. Não havia necessidade de castigo, penitências, oração, ritos, etc., para agradar a Deus ou conseguir o agrado de Deus para a salvação do homem. Era pela graça, ok? Quão cruel foi o inimigo, né, de esconder essa verdade tão básica e solene dos cristãos. Então, o altar do sacrifício, a morte de Cristo, a salvação é um presente, né, feito pela graça, foi redescoberto com Martinho Lutero. Então, vejam que Deus está escolhendo homens e está trazendo de volta verdades do santuário até então esquecidas. Por volta do ano 1500, Calvino foi chamado, ok, por Deus, foi usado por ele para definir o verdadeiro conceito e prática da oração. Então, aí ele evidenciou as rezas repetitivas, etc., que não faziam sentido, não viam a Deus como um pai ou como um amigo. Então, ele, usado por Deus, inseriu um método, né, e uma maneira correta de nos dirigirmos a Deus. Herança desse movimento, hoje, né, nós temos, e desde aquela época, a igreja presbiteriana e os presbiterianos, ok? Uma igreja tradicional.
Aqui cabe um comentário no aspecto de dizer de que John Wycliffe, Lutero e Calvino não redescobriram todas as verdades. Eles também falaram a respeito de outras verdades, mas dentre as principais, né, e conectadas com o santuário estão essas aí que nós estamos destacando, tá bom? Então, e Deus está na história levando os protestantes para uma jornada de descobrimento completo das verdades do santuário, ok? Então, os anteriores não tinham, pelas circunstâncias, pelas lutas e pela assimilação das verdades, né? Talvez não poderiam, não tinham toda essa capacidade. É, cada um deles teve uma contribuição muito forte, mas não completa, ok? Então, se nós acumularmos o movimento de Wycliffe, Lutero e Calvino, nós vemos, né, na superposição desse conhecimento e dessa prática, as verdades sendo acumuladas de forma gradativa, ok? Qual foi o próximo grupo? John Smith, né? Ele resgatou a verdade do batismo por imersão, o bíblico, o genuíno, por volta do ano 1600. E se o batismo foi resgatado, né, conectado com a água da pia, da fonte da água, do átrio, então os seus seguidores foram depois denominados batistas. E aqui nós temos, né, com os presbiterianos, luteranos e batistas, temos irmãos na fé, protestantes como nós, adventistas, que seguem a verdade eh, do, do santuário de maneira acumulativa e correta, tá bom? Ah, estão relatando aqui no chat de que o meu som está sendo picotado. Vocês entendem que está ocorrendo isso com vocês ou seria só com a pessoa que escreveu aqui no chat? Aqui está normal. Muito obrigado. Então, esse Para seria o mim, retorno. Se vocês puderem normal também. responder no chat, por favor, tá bom? Eu agradeço. Obrigado. Então, na sequência, depois dos batistas, vieram os metodistas. John Wesley, ele foi o fundador desse movimento e eles, próprio nome, né, eles criaram um método que envolvia a palavra de Deus, a oração, para criarem um método de maneira que levasse ao crescimento espiritual e prático do evangelho na vida dos crentes, ok? Então a ênfase deles foi esses três pilares, tá? E a luz, né, o testemunho vivo que cada um de nós pode dar, foi resgatado pelos metodistas, ok? Então, na sequência, vocês veem que falta algum grupo de verdades e um grupo que deverá ser chamado na sequência no lugar santíssimo e com as verdades do lugar da Arca do Concerto, etc. Tá bom? Mas antes de falar sobre isso, nós vamos ver que Deus conduziu a história da igreja protestante, né? E aqui nós vemos o quê? Como eu disse, né? Esses grupos formaram famílias de igrejas, poderíamos dizer assim, protestantes, né? Mas as principais protestantes e as tradicionais, as mais antigas, são estas daqui. E desse grupo, acumulando essas verdades, Deus vai chamar um novo grupo para ser formado. Mas para nós entendermos isso, nós vamos voltar um pouco para o passado e nós vamos ver que Deus tinha planos para esse grupo de protestantes, de maneira para prepará-los para a próxima fase de resgate das verdades do lugar santíssimo. E como até aqui nós fizemos os paralelos com a igreja, perdão, a história de Israel, né? Nós vamos voltar para a história de Israel e ver o que ocorreu por ocasião do povo de Israel ter se encontrado e ter sido conduzido às águas amargas de Mara, ok? Leiamos então os textos bíblicos de Êxodo 15. Aqui diz o seguinte: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água.
Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. Deus está conduzindo o tempo todo. A nuvem se moveu, a coluna de fogo se moveu, e eles foram conduzidos até um lugar onde a água era amarga. Quem conduziu até lá? Moisés. Mas quem estava dando as ordens ali era Deus. Qual o propósito de Deus de colocá-los diante de uma necessidade não suprida? Sede e águas amargas, ok? Percebem que quando eles pegaram a água que acreditaram seria potável ou doce, né? Na boca, devido a ser amarga, não sei se era salgada ou outro elemento químico, eles sofreram um desapontamento, ok? Concordam? Então nós vamos tirar esse paralelo dessa história. Vejam na sequência o que ocorreu. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Ele clamou, Moisés, né, ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu o quê? Estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Quais são os aspectos dessa história do passado? Deus provaria a fé desses homens, assim como esses protestantes já em formação e formados até o momento, né, último dos metodistas, eles seriam provados, seriam peneirados por uma situação que gerasse desapontamento, ok? E ele depois apresentaria o quê? Estatutos, mandamentos para aqueles que passariam pela aprovação. Estão entendendo? Creio que alguns de vocês já estão percebendo para onde nós caminhamos com a história que estamos recapitulando do passado. Então, quem conduziu o povo ao desapontamento? Foi Deus através de Moisés, né? Pelos movimentos da coluna de nuvem e a coluna de fogo. Ocorreu um paralelo desta história com a história da igreja? Vocês querem ver qual é o paralelo que se encontra no livro de Apocalipse? Vejam. Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Nuvem, né? Uma coluna de nuvem. E aqui nós vamos ver no final do texto uma coluna de fogo. E por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Então, quem estava dirigindo aqui esse simbolismo se refere a Jesus, né? Guiando o seu povo. Isso está no Apocalipse, então é guiando o seu povo dos últimos dias, na época em que nós estamos falando do resgate das verdades do santuário, assim como fez no santuário, porque Jesus é a rocha, Jesus é a água, Jesus é a coluna de fogo, Jesus é a coluna de nuvem, ok? Então, tudo isso conectado. Então, agora nós podemos adicionar à história da igreja e à história de Israel, o momento em que eles são conduzidos para o desapontamento de Mara. Para onde conduziu Jesus a sua igreja naquele tempo protestante, né, formada por esse grupo de protestantes? Ele os conduziu para o desapontamento de 1844, ok? Então percebam que, e aí vira e mexe a gente fala sobre isso, né? Mas percebam que a mensagem de Guilherme Miller, que era batista, que descobriu as verdades da purificação do santuário, Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Qual santuário? Eles acharam que era a terra. Aí eles pensaram que Jesus voltaria, purificaria a terra. Então Jesus voltaria pela segunda vez e o grande conflito teria um final feliz. Eles tinham uma água doce para receber, um livrinho doce para colocar na boca, mas as águas de Mara surpreenderam eles, foi amargo, foi muito duro para eles entenderem que Jesus não voltou, não voltaria naquele dia. Mas quem preparou o Guilherme Miller para essa mensagem? Quem permitiu? Foi o Espírito Santo que tocou o coração de milhares de pessoas que aceitaram essas mensagens
e formaram um grupo que não tinha nome, não tinha igreja, apenas eram aqueles que acreditavam na segunda vinda de Cristo no ano de 1844. Foi formado por muitos protestantes, né? E eles foram conduzidos para o desapontamento. Assim como os discípulos no passado foram desapontados, Jesus não foi o libertador da nação israelita, né? Do jugo romano. Assim, Mara constituiu o desapontamento para os israelitas. 1844 configurou o desapontamento dessa igreja que estava sendo conduzida para o resgate das verdades. Não sei se vocês perceberam, mas as verdades do átrio foram graduais, né? As verdades do lugar santo sendo recuperadas também ocorreram na cronologia de forma gradual, mas para resgatar as verdades do lugar santíssimo, Deus precisou fazer uma obra especial no sentido de peneirar e provar a fé daqueles que tinham aceitado a mensagem da volta, suposta volta de Jesus no ano de 1844. Ok? Ou seja, um grupo especial surgiria para ser chamado por Deus para resgatar as verdades que faltavam do lugar santíssimo. Ok? Então, dito isto, nós voltamos para o texto bíblico. Em Salmo 105 diz o seguinte: E tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Estamos usando o texto para dizer que dessa aprovação Deus vai retirar o seu povo para apresentar o quê? As suas leis. Você se lembra um episódio no passado quando ocorreu algo similar? Israel foi batizado no Mar Vermelho, eles eh, viram os seus inimigos sendo mortos, ressurgiram como uma nova nação. Deus os conduziu por um monte Sinai e então lhes apresentou os seus mandamentos, as duas tábuas com Moisés, aos pés do monte. O mesmo vai ocorrer com o povo que surgiria desse desapontamento, ok? Mas ainda dando ênfase à história do passado. Agora, pois, se atentamente ouvires a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O que Deus estabeleceu, você se lembra quando nós estudamos a história de Israel com o santuário? Deus fez um casamento com Israel por ocasião do pacto da aliança estabelecida e as frases, né, de amor, as promessas, né, de amor, o voto feito por Deus estavam descritos no mandamento, nos 10 mandamentos. E o povo aceitou a proposta de Deus e disse: nós o serviremos. Ok? Então, esta igreja que surgiria desse desapontamento, ela seria especial e particular. Por quê? Porque receberia o resgate das verdades dos 10 mandamentos. Vocês sabem, quem estudou a lição da Escola Sabatina, né, sábado passado, os últimos sábados, que o remanescente dos últimos dias, né, o povo de Israel moderno, o espiritual dos nossos dias, ele teria que guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. Então, os batistas, os metodistas, etc., não tinham conseguido, por condução divina, tá? Não por falha deles, mas pela história, circunstâncias, etc., não receberam o chamado para resgatar as verdades dos 10 mandamentos que estão na Arca da Aliança, na Arca do Concerto, no lugar santíssimo, ok? Então percebam que não foi uma limitação deles, eles tiveram a sua função, resgataram verdades maravilhosas, mas há uma particularidade no grupo que está sendo preparado da maneira que nós estamos mostrando a história e como isso ocorreu. Do mesmo jeito, né? Aconteceu que ao terceiro dia amanhecer houve trovões e relâmpagos sobre o monte e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial.
Qual foi o paralelo apocalíptico? Vejam, e abriu-se no céu o templo, o lugar, o santíssimo, o santuário, né? E a Arca da Aliança, ou seja, cenas do lugar santíssimo. E a Arca da Aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões. Novamente a mesma cena, tá? De maneira que nós podemos agora fazer o mesmo paralelo com o Sinai sendo o encontro da aliança de Deus com o seu povo e Deus entregando a sua lei para o seu povo, como acordo, né, como o parâmetro para descrever em que consiste a aliança. Né, promessas de obediência, de fidelidade a um Deus protetor e cuidador e resgatador. Então, 1844 se constitui o Sinai para a igreja que nasceria na sequência, formada por protestantes formados por essas igrejas. Desse movimento, a gente está sempre resumindo pouco, né? Mas a gente falou isso mais no estudo de Daniel. Depois do desapontamento, um grupo de cristãos permaneceria estudando com Guilherme Miller e outros, e eles reestudaram o diagrama, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, não viram nenhum erro, e quando em visão desses pioneiros viu, atravessando o milharal, que Jesus estava mudando do lugar santo para o lugar santíssimo, eles entenderam a verdade do santuário e viram que Jesus não voltaria naquele ano, e sim apenas passaria do lugar santo para o lugar santíssimo. E dali, né, estamos resumindo muitos anos os primeiros anos do surgimento do movimento chamado hoje de Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? Então ali surgiria o último remanescente. Por que que a gente chama o último remanescente? Porque os luteranos foram um remanescente num determinado tempo. Os metodistas foram um remanescente num determinado momento. Os batistas foram um remanescente num determinado momento. Os calvinistas, aqueles que seguiram John Wycliffe, foram remanescentes num determinado momento. Vocês estão percebendo, estamos construindo a história do remanescente, desde Abel até o povo de Israel, o surgimento. Deus migraria, porque o povo de Israel, depois de 490 anos de misericórdia, deixaria, né? Fecharia o tempo de graça para eles, migraria o povo remanescente para a Igreja Apostólica. Depois da Igreja Apostólica aí vem a história dos protestantes que estamos contando. Então, o remanescente ele é vivo ao longo da história, de maneira que no momento de 1844 e até os nossos dias, a igreja que edita remanescente dos últimos dias é o movimento adventista, ok? Então, isso é todo um estudo a respeito do remanescente que a gente poderia preparar e apresentar para quem tem alguma dúvida, tá? Então, nós contamos toda essa história com o intuito não de nos acharmos melhores do que os nossos antecessores, não é isso. Apenas somos privilegiados e com muita responsabilidade para cuidar, divulgar e compartilhar as verdades que vieram até nós. Percebam que nós somos os fundadores da igreja, nós estamos mais de 130 anos, né, depois dessa história. Então, nós somos herança desse grupo de pioneiros que formou e que formaria a igreja adventista, tá bom? Então, avancemos aqui na sequência. Nós podemos agora conectar, né, a questão do candelabro com a luz, com a mensagem que fora dada, né? Porque Deus conduziu, o Espírito Santo foi enviado, esse grupo de protestantes aceitou o convite do Espírito Santo no aspecto de entender que deveriam passar por esse peneiramento, não todos passaram. Então, até 1844 ocorreu esse despertar desse grupo de pessoas aguardando a segunda vinda de Jesus, ok? Então, isso conectado com o quê? Com a festa de Pentecostes, alguns primeiros frutos sendo apresentados, assim como ocorreu no livro de Atos, né? Quando Pedro pregou para várias pessoas e mais de 3.000 pessoas se converteram, ok?
Então, agora, novamente, trazemos a conexão com as estações, tá? Então, aqui nós vemos a igreja de Filadélfia aparecendo em cena, e como no Pentecostes ocorre uma primeira colheita, né? No outono também ocorre uma colheita, tá? Então, aqui nós temos o sexto selo coincidindo com a sexta igreja, ok? O grupo da igreja de Filadélfia é formado pelo grupo de protestantes que pregou a mensagem de Guilherme Miller, e desse grupo surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? Então, contada toda essa história, alguns de vocês sabem muito melhor do que eu, mas para quem não conhece, pertence a outra comunidade ainda, né, religiosa, protestante ou católica, é necessário que todo esse contexto seja explicado para entender por que os adventistas estão sendo colocados nessa ilustração no final desta história para resgatar as verdades do lugar santíssimo. Então, Ellen White, ela recebeu inspiração do Espírito Santo para deixar escritos que definiam claramente o resgate pelas verdades do santuário. Eu apresentei, creio que está gravado no YouTube. Quem tiver interesse, pode me mandar um oi. Eu vou, se eu me lembrar, tá? Às vezes eu esqueço, vou tentar colocar o link desse estudo na gravação do YouTube deste estudo aqui. Em que consiste essa mensagem que eu estou mencionando? Ellen White, ela se conecta com Daniel num quinto e último ciclo de duplas de profetas. Os profetas se conectam desde Enoque, né, Moisés, Abraão, Jeremias, todos eles. Esse vídeo explica muito melhor. De maneira que Ellen White é uma profeta que se conecta com Daniel, ok? Então, a mensagem que ela deveria redescobrir, base de todas as anteriores, não foi o sábado, não foram os 10 mandamentos, não foi a segunda vinda de Jesus, foi a mensagem do santuário, ok? Então, a grande contribuição do movimento adventista foi justamente a visão que foi mostrada para aquele pioneiro, esqueci o nome dele agora, no Milharal, que o santuário explicaria o desapontamento, a suposta vinda de Jesus que não ocorreu em 1844. De maneira que nos primeiros escritos, no livro com o mesmo nome, Ellen White vai descrever as verdades que ela começou a entender a respeito do santuário. Entendido o assunto do santuário pelos pioneiros, a lei de Deus que está na Arca do Concerto, o quarto mandamento, o segundo mandamento resgatados, não para a salvação, porque a salvação não é pela lei, não é pela obediência, a obediência é resultado de uma vida que aceitou a graça, né, pela fé. Então, o movimento adventista, ele vai ter do metodismo, do presbiterianismo, dos batistas, dos loardos e dos luteranos, vai acumular todas as verdades anteriores, porque nós acreditamos no batismo por imersão, no testemunho dos metodistas, na oração sincera, né, e não repetitiva dos presbiterianos, acreditamos na Bíblia como base da nossa fé, nós acreditamos na salvação pela fé e não pelas obras, nós guardamos o sábado, e o sábado tem a mesma importância como qualquer um dos outros 10 mandamentos. Então, nós temos nada mais do que uma acumulação de conhecimento para a formação de um arcabouço de verdade para poder assimilar e entender melhor o que? O santuário. E por isso nós também estamos estudando e compartilhando o santuário, para que os adventistas que perderam um pouco da sua identidade, né, ao não estudarmos, ou ao ficar esquecido, ou ao não recebermos esse conteúdo pelas vias tradicionais e normais da nossa igreja, nós podemos entender quem nós somos, ok? Então, junto com a lei, a verdade do espírito de profecia foi resgatado, porque esse remanescente, o espiritual, né,
Israel espiritual dos últimos dias deveria ter o quê? O testemunho de Jesus junto com a fé de Jesus, junto com a guarda dos mandamentos de Deus. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, Apocalipse 19:10, ok? Ellen White é o cumprimento de que esse grupo recebeu o dom profético na sua origem. Então, a reforma de saúde, como adventistas, nós cremos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós cremos porque está na Bíblia, foi Paulo que disse isso. E não porque inventamos, o Ellen White inventou, né? Então, se é templo do Espírito Santo, nós não podemos colocar pelas vias, né? Pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pela nossa boca, qualquer coisa, porque isso pode prejudicar o nosso relacionamento com Deus. E aí nós abordamos os 8 remédios naturais e entendemos que o nosso corpo, integrado com o nosso intelecto, junto com a parte espiritual como pilar principal, formam a mudança que Deus quer fazer na nossa vida, ok? Por isso nós olhamos para Levítico 11 e dizemos que as carnes puras e limpas ou impuras são válidas para nós hoje e nós vemos que a ciência descobre por que determinados alimentos impuros têm vínculo direto com o colesterol alto, né, com ataque ao coração, dentre outras coisas, apenas como evidência de que Deus já sabia, né, porque ele criou todas as coisas, ok? Então, em 1844 foi o encontro de Deus com o último grupo que seria a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não haverá outra igreja, Deus não vai chamar outro movimento, percebam isso. Nós não precisamos abandonar, deixar a Igreja Adventista. Ellen White nunca disse que isso deveria ocorrer. A Igreja Adventista, com as suas falhas, com os seus problemas e com os anos de distanciamento do pioneirismo, hoje, inclusive, sofre uma crise de identidade. Porque aí nós perguntamos, né? Com qual frequência nós estudamos o santuário nas nossas igrejas? Com qual frequência nós entendemos essas verdades nas nossas igrejas? Mesmo adventistas de décadas não entendem algumas das verdades que estão sendo apresentadas nesta série. E é novidade para muitos deles. Por quê? Porque essa crise de identidade está se manifestando de forma muito intensa nos últimos anos da existência da nossa igreja. E por isso nós precisamos entender para entender quem nós somos e qual é a mensagem para os nossos dias, tá bom? Então isso é válido para os da casa e aqueles que são convidados a fazer parte deste movimento, ok? Nós vamos indo para o fim do nosso estudo. E se nós não terminarmos, tá? Talvez nós precisaremos na semana que vem. Eu prefiro não acelerar ou pular algum detalhe interessante do que ter que, né, estender um pouquinho mais no tempo ou nos capítulos. Eu queria mostrar aqui alguns paralelos entre Ellen White e Moisés, ok? Vocês viram que com os paralelos a gente constrói uma verdade que está muito sólida e muito entrelaçada, né? Quais são os paralelos que existem entre ambos? Já que nós fizemos um paralelo entre Israel e o Sinai, e entre a Igreja Adventista e 1844, vejam que ambos foram escolhidos por Deus. Moisés foi profeta, Ellen White foi a profeta, porque ela já morreu, né? Profeta para a Igreja Adventista. Moisés foi chamado para conduzir Israel para a nova terra. Israel foi chamada para preparar a igreja para a segunda vinda de Cristo, ou seja, para a Canaã celestial. Ele achava que não saberia falar, ele de fato não sabia falar, mas Deus o usou através de Arão, né? Ellen White se considerava não habilitada ou capaz, e ela nunca foi letrada, não era doutora, não era erudita, não era teóloga, ok? Ela foi criticada pelo próprio povo de Israel, né? Foi questionado, insultado, etc, etc, a sua autoridade. E hoje, inclusive, nos nossos dias, alguns membros da Igreja Adventista não a veem como profeta, dentro dessa questão que eu disse, né? Crise de identidade. E em algumas regiões do planeta, adventistas do sétimo dia não leem, não a consideram como profeta ou como tendo recebido inspiração de Deus, ok?
Ele deixou os testemunhos, né, o Pentateuco, e ela deixou muitos livros, testemunhos, né, seletos, um grupo de livros aqui também que estão dentre os seus principais escritos. Ok? Em relação às suas mensagens, 10 mandamentos, restauração do quarto mandamento e do segundo mandamento, organizou o povo de Israel, ela confirmava, né, a organização que foi se estabelecendo da Igreja Adventista. O santuário, ele recebeu o diagrama, o esquema, as medidas, e os seus primeiros escritos, inclusive se você for abrir e ler o livro Primeiros Escritos, você vai ver que os primeiros capítulos falam a respeito do santuário. Aqui no deserto, Deus queria ensinar ao seu povo um novo regime alimentar, porque eles eram mantidos e sustentados pelos egípcios com alimentos imundos. Então, os protestantes até aquele tempo não haviam a necessidade dessa questão do cuidado ao corpo. Deus deu a ela mensagens para a reforma da saúde, pelo bem-estar físico do próprio adventista e como preparo para receber o Espírito Santo, né, já que o corpo é o templo do Espírito Santo, ok? Deus pediu para os israelitas, através de Moisés, para que as suas joias, os seus anéis e argolas fossem retirados. E Ellen White também recebeu instruções, né, para descrever nos seus escritos que os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, não precisariam usar joias para, porque havia uma diferença, né? Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós não precisamos vestir ou receber ou colocar no nosso corpo adornos como as pessoas, mesmo que crentes, usam e que não entendem essas verdades, né? Moisés reforçou a questão dos dízimos para os levitas, né? Ellen White também reforçou as mensagens para confirmar o princípio bíblico do dízimo, para sustentar os mensageiros ou os levitas modernos hoje, chamados, obviamente, de pastores, né? Ok? Então, dito isso, nós podemos agora conectar Ellen White num aspecto de que ela recebeu mensagens específicas com o móvel do altar de incenso, ok? Estamos construindo, avançando na cronologia, mas, infelizmente, o novo ciclo das estações vai começar e o que veio depois do Pentecostes e do final de uma primeira colheita, o que veio depois da primavera, veio um novo inverno. Ok? Perdão, depois do outono veio o inverno, uma estação fria e infértil. E isso coincide com a última das 7 igrejas, a igreja de Laodiceia, a igreja morna, a igreja que deveria ser melhor ser fria ou quente, e por ser morna, Deus a vomitaria da sua boca, né? Então isso coincide com o sétimo selo e a última das igrejas. E é dessa maneira que nós nos enxergamos como adventistas do sétimo dia. Pelo fato de acharmos que temos a verdade, acharmos que temos sanatórios, hospitais, casas publicadoras, ou templos bonitos, enfim, nós achamos que já temos tudo. Quando na verdade nós somos o quê? Cegos, pobres e nus diante da glória de Deus. E nós, adventistas, precisamos primeiro entender quem nós somos, receber o Espírito Santo para despertar da nossa mornidão. E é com esse objetivo, né, que nós estamos, né, compartilhando essas verdades para que esse despertar ocorra com mais e mais pessoas, visando estarmos preparados para a segunda vinda de Cristo. Ok? Vejam o que ela mesma disse a respeito da mudança da história da Igreja Adventista para uma nova fase, uma fase não planejada por Deus, mas que repetiria a história do povo de Israel. Houvesse o desígnio de Deus sido cumprido por seu povo, agora seu povo é aqui a Igreja Adventista, tá? Em dar ao mundo a mensagem de misericórdia, e Cristo haveria, antes disto, ter vindo à terra e os santos teriam recebido as boas-vindas à cidade de Deus. Vocês se lembram que o povo de Israel, Deus tinha planejado levá-los do Sinai diretamente para a Canaã,
a nova terra, Deus tinha os mesmos planos para a Igreja Adventista. Depois de 1844, Deus enviou uma mensagem muito especial, muito particular, através de dois pastores, até Jones e Wagner, ok? Eles representando Josué e Caleb, não é coincidência que eram dois homens de fé, eles deveriam compartilhar isso com a liderança da Igreja Adventista, e os pastores daquele tempo não aceitariam o tamanho do desafio para levar essa mensagem ao mundo, e ali ocorreria o que para o povo de Israel se definiu como episódio de Cades Barneia. Na fronteira para entrar na Canaã, na Terra Nova, 10 espias demonstraram falta de fé e apenas 2 demonstraram fé. Apenas Jones e Wagner, e Ellen White confirmou isso nos seus escritos, enxergariam que essa mensagem poderia chegar ao mundo através da Igreja Adventista. Mas a liderança daquele tempo não abraçou essa mensagem e a Igreja Adventista entrou no seu período, no seu inverno, ok? Então, Cades Barneia se constitui para a Igreja Adventista o que ocorreu na mensagem e no concílio que ocorreu em Minneapolis no ano de 1888. Estou resumindo um pouco da história. Quem tem interesse pode procurar, vai encontrar na internet livros a respeito de 1844, tá bom? Vejam o que ele diz aqui, sei que se o povo de Deus houvesse mantido viva a ligação com ele e lhe houvessem obedecido à palavra, estariam hoje na Canaã celestial. Vejam que triste, né? Ela diz mais ainda: houvessem os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, sustido firme sua fé e seguido avante, unidos, segundo a providência de Deus, lhes abria o caminho recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo, proclamando ao mundo, haveriam visto a salvação de Deus, ou seja, se referindo à segunda vinda de Cristo. O Senhor teria operado poderosamente com os esforços deles, a obra haveria sido concluída e Cristo teria vindo antes para receber o seu povo para dar-lhe o seu galardão. Mas como no período de dúvida e incerteza que se seguiu ao desapontamento, muitos dos crentes no advento renunciaram à sua fé. Assim foi prejudicada a obra, e o mundo foi deixado em trevas. Houvesse todo o corpo de crentes adventistas se unido nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus, quão grandemente diversa teria sido a nossa história. O que os 10 espias desanimados viram na frente? Gigantes, muros, cidades fortificadas. O que esses líderes e esses adventistas daquele tempo viram? Milhares de pessoas a serem alcançadas, continentes, cidades, barreiras, uma série de limitações, e vendo as suas próprias condições, né, vendo os gigantes estabelecidos diante deles, e pela falta de fé, eles demonstraram que e não aceitaram abraçar essa mensagem. Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus, e é a incredulidade e o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por muitos anos. A nossa história também é triste. A nossa história também está passando por um inverno. Nós estamos no deserto. Nós somos a geração que, depois dos 40 anos do deserto, né, está prestes a viver a entrada na Terra da Promessa. Por isso nós somos chamados o quê? A entendermos a nossa história e vivermos as verdades dos nossos pioneiros, mas com a fé que precisamos demonstrar no nosso Deus Todo-Poderoso, né?
Então vejam que todas essas questões descobertas pela Igreja Adventista precisam ainda ser levadas ao mundo inteiro. Como? Eu não sei. Temos limitações? Temos. Temos gigantes pela frente? Temos. Mas Deus vai nos conduzir e Ele vai nos levar até um fim que Ele planejou e deseja. Vejam o que está escrito aqui em Daniel. E já terminamos. Desculpem o tempo aqui, tá bom? Continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então aqui o paralelo com o Apocalipse é o quê? E o tempo dos mortos para que sejam julgados. Então a Igreja Adventista foi chamada para ela continuar divulgando as verdades do juízo investigativo, da mensagem dos três anjos que nós estudando na escola sabatina, né? Serão julgadas as obras boas e más, segundo Eclesiastes 12:14, ok? Apocalipse 20, o que diz, né? E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, para que nós tenhamos a noção. As obras vão ser usadas para o julgamento, como reflexo se nós somos salvos ou não. Essa é uma verdade que os nossos irmãos protestantes precisam entender, ok? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Qual é a mensagem do terceiro anjo? Chamar, advertir ao mundo para não receber a marca da besta, e sim receber o selo de Deus, não é? E foram julgados cada um segundo suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo. Ok? Então, a verdade do milênio, a verdade do juízo investigativo, as verdades que conectam todas aquelas que nós entendemos junto com o santuário, precisam ser levadas aos nossos amigos protestantes, aos nossos amigos irmãos católicos. De maneira que as verdades resumidas aqui de 1844, a expiação do santuário, que Jesus está ali no lugar santíssimo e a qualquer momento pode sair dali, é algo que precisa ser levado para outras igrejas, né? Para outros queridos. Nós viveremos um dia o cumprimento da festa dos tabernáculos e uma última festa da dedicação, quando formos apresentados diante do Pai pelo nosso querido Salvador, ok? A mensagem das trombetas, né? 3 anjos, e não são anjos literais, né? São mensageiros, nós seremos esses mensageiros que levaremos essas 3 mensagens angelicais para o mundo, ok? Então, nós terminamos com esse slide aqui, o nosso estudo. Eu deixo como um adendo os slides 53 e 54, que vocês vão receber no PDF depois no grupo, para que vocês reflitam a respeito do que está sendo colocado nesses slides. São conexões e resumo do que nós já vimos até aqui, tá bom? Mas o mais importante e a maneira de resumo. Creio que o convite para os adventistas é recuperarmos a nossa identidade e cumprirmos a nossa missão pelo poder e pela graça de Cristo. O convite para os não adventistas é vir a fazer parte desse grupo, entendendo a missão e o chamado, se batizar, né? E decidir fazer parte desse grupo, não apenas adquirir conhecimento, e sim querer fazer parte da nossa comunidade, para poder abraçar esse grupo de irmãos e essa mensagem, para poder compartilhar com os seus seres queridos também, e com os seus irmãos de outras comunidades. Então, nós estamos compartilhando esse convite para ambos os grupos, né? Os de casa e os não de casa, para que, pela graça e misericórdia de Deus, ambos estejamos preparados para o dia em que Jesus deixar as suas vestes sacerdotais e se preparar para voltar nas nuvens dos céus. Vamos terminar com uma oração. Querido Pai, nosso bom Deus, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, pela história da igreja
apostólica, protestante e adventista. Obrigado, Senhor, pela misericórdia, porque tem, apesar das nossas falhas, não desistido do seu povo ao longo da história, das eras, no aspecto de, com paciência e longanimidade, estender a tua graça para que nós possamos fazer parte desse grupo. Nós estamos no deserto, somos a última igreja organizada a existir na história deste mundo, e nós queremos cumprir essa missão. Nós temos muitas limitações, pedimos perdão pelos nossos pecados, transforma nosso ser para que possamos ser luz, instrumentos teus na pregação do Evangelho. Abençoe cada pessoa que está aqui e cada ouvinte das gravações que nós fazemos aqui também, Senhor. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.